Marcos, pessoal, capítulo 4, versículo 35, estamos estudando esses dias. Marcos é o segundo livro do Novo Testamento. Primeiro é Mateus, segundo é Marcos. Diz assim, versículo 35, e naquele dia, sendo já tarde, podemos parar. Às vezes é tarde, meu irmão, a doença está num estágio avançado. A doença já se espalhou pelo corpo. Já ouviu falar da metástase do câncer? Eu atendi uma pessoa e disse, puxa pastor, o câncer espalhando na cabeça. A pessoa começa a perder os movimentos. Tem doenças terríveis. Às vezes não é doença, é o problema familiar. O casal está muito machucado, não dá para uma reconciliação. Às vezes é um filho que já entrou na dependência química, já está travestido, entendeu? Ele quer viver daquele jeito. Não joga a toalha. Mesmo que você olhando com seus olhos não veja a solução, até um caso judicial. Entenda? Já tem uma sentença e não tem mais nada a fazer. Calma. Deus sabe mostrar um fato novo para ter uma revisão. Nunca joga a toalha. Era tarde. Lembra do Lázaro? Quando Jesus chegou diante do túmulo de Lázaro, o que ele falou para a irmã dele? Tire a pedra. E ela disse o quê? Senhor, já cheira mal, já é de 4 dias. Quer dizer, Senhor, já está tarde, não tem mais nada a fazer. Ele está morto, já está em decomposição. Não, ele é Deus, ouça o Senhor. Zacarias era um homem avançado em idade e a mulher dele também avançada em idade. Um dia ele pediu para Deus dar um filho, mas não teve. Mas ele continuou servindo a Deus, não ficou triste, não ficou revoltado com Deus. Um dia ele está no templo lá servindo a Deus, aparece um anjo e disse, Zacarias, não temas, a tua oração foi ouvida e Isabel, tua mulher, lhe dará um filho e porás o nome de João. Ele disse, como saberei isso? Pois eu já sou velho e avançado em idade, minha mulher também. Mas ele está esquecendo, para Deus não há impossível. Então, ponto importante. Sendo da tarde, ouça o Senhor. Não diga acabou. Até se alguém daí agora não tem mais nada a fazer, não. Eu vou ouvir a Deus, Deus vai dirigir. Passemos para outra marcha. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. Duas lições. Primeiro, às vezes nós temos que deixar a multidão, às vezes temos que deixar os amigos um pouco, não que nós vamos. Por quê? Porque nós não temos estrutura, e pode ser que eles nos desviem do Evangelho. No começo da caminhada com Cristo, às vezes é necessário deixar, irmão. Aquela roda que o pessoal zomba, não é verdade? Vai chegar um momento que nem você se sente bem ali, nem eles se sentirão bem com a tua presença. Então é necessário deixar a multidão. Agora, a mensagem principal, o levaram consigo assim como estava no barco. Como é que ele estava? Cansado? Sujo? Não, é uma revelação. Muita gente está na igreja, mas está levando Jesus de qualquer maneira, irmão. E às vezes até o pregador. Eu digo que nós temos que fazer como criança. Às vezes temos que fazer como criança. A criança tem lá o boletim, tem a caderneta, né? Tem a caderno de anotações que a professora escreve, algum recado quer dar. Verdade. Eu tenho um netinho, por exemplo, ele tem um caderno que anota as coisas na escola. Agora, para a pandemia, não foi para a escola, mas anotava. Ele estava tirando fralda, aquele negócio, fez isso, fez aquilo, comeu isso, comeu aquilo. Mas o que tem a ver isso com a gente, pastor? Às vezes, nós temos que nos tratar como criança. Vamos pegar um caderno e anotar. Hoje eu orei 10 minutos. Hoje eu orei meia hora. Hoje eu li a passagem tal da Bíblia. Mas por quê? Porque essa vida é tão agitada, meu irmão, assim, tem gente que passa dias sem ler a Bíblia. Passa dias sem orar. Não fique escandalizado, isso inclui até pregador, irmão. Sabe por quê? A vida é agitada. Eu falo que é como a vida conjugal, falando uma linguagem santa, uma linguagem alta. Casal se respeita, se amam, entenda bem, mas a vida é tão atarefada, tanta coisa, os dias vão passando e os deveres matrimoniais não são cumpridos, dá para entender. Mesma coisa séria, a vida espiritual, tem muita gente fazendo isso, está levando Jesus de qualquer maneira. Quer dizer, a pessoa não dá. Se você perguntar para muitos, bem, qual o livro que você leu ano passado, 2020? Livro? Não li nenhum livro. Deveria ter lido. Mas um livro da Bíblia, quantos livros da Bíblia você leu? São 66 livros. Quantos livros da Bíblia você leu? Tem livro que é um capítulo só, nem isso. Meu irmãozinho, não são poucas pessoas que estão assim. Que são homens de Deus? São pessoas de Jesus? São, mas estão levando Jesus de qualquer maneira. Quantas vezes você e Jesus adorando? Jesus, eu vim te adorar, porque Jesus é Deus conosco. Jesus, eu vim glorificar o teu nome. Nós precisamos, porque eu tenho falado para vocês que a comunhão traz o quê?
confiança. A comunhão com Deus traz segurança, porque no mundo, a Bíblia diz, nós teremos aflições. Aqui aconteceu isso, diz assim, havia com ele outros barquinhos, e levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. O tempo mudou. Meu irmão, o tempo muda. Muda na vida de muita gente. Às vezes muda, um exame de rotina acusa uma doença, não é verdade? A pessoa passa a sentir uma dor, vai ver no meio que é um caso sério. Uma senhora contou uma vez, era uma dor, não estou falando nome de vida de ninguém, que ninguém sabe, pessoa de anos, entendeu? Era dor, eu procuro sempre contar casos bem distantes, assim, para não tentar identificar ninguém. Então, ela sentiu uma dor, e ela foi ao médico, fez exame, disse, não, dela embora, doutor, eu tenho sentido uma dor aqui assim, disse, então vamos fazer, foi bom você falar, era um tumor. Então, a tempestade vem, de repente o marido muda, a mulher muda, de repente o trabalho, a vida financeira. Esse ano, quantos planejaram, pessoal? Teve gente que ano passado montou uma loja, no mesmo ano fechou a loja. O que você está vendo de loja fechada, não está vendo? Você passa pela rua, tem shopping center que tem uma fileira todinha, uma galeria deles todinha fechada. E shoppings grandes estão fechando, fazendo isso. A tempestade veio. E quando a tempestade vem, tem muita gente, está tão desligada que é assim. E ele, Jesus, estava na polpa dormindo sobre uma almofada. Vou abrir um parênteses. Quando você está ligado com Deus, você não perde a paz. Mesmo numa tempestade, você não perde o sono. Porque nós não podemos esquecer que Jesus era Deus, mas estava aqui como Deus? Ele estava aqui como homem. Como homem, ele não perdeu a paz. Como homem, entenda bem, ele não entrou em desespero. Como homem, ele se manteve tranquilamente no meio da tempestade. Isso é uma lição para nós, irmão. Quando nós estamos andando com Deus, estamos andando com o Senhor, entenda bem, a pessoa não perde a paz. A pessoa não entra em desespero. Se você está perdendo a paz, você não está bem, irmão. Você não está bem. Quando você está bem, pode vir a tempestade que for. O que a Bíblia diz? Os que confiam no Senhor serão como monte. Monte Sião é rocha pura. Diz os estudiosos que mais de 90% é rocha pura. Quer dizer, pode vir a chuva que for, ele não se mexe. Quer dizer, a pessoa não se mexe, mas nós não estamos levando Jesus de qualquer maneira, não oramos, não buscamos. Lembra do que o salmista disse? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Não é aquele que visita, aquele que habita, quer dizer, aquele que vive de acordo com a palavra de Deus, a sombra do Onipotente descansará. Foi Jesus. Mesmo uma tempestade, a água entrando, devia bater água no rosto dele todo. Mas ele dá um exemplo, olha aqui. Quando você está em plena comunhão com Deus, você não perde a paz na tempestade. Quando você está em comunhão com Deus, você não deixa o desespero entrar. Se você está deixando, é porque a comunhão não está boa. Quando a comunhão é perfeita, você não se intimida, você não se assusta, seja qual for a tempestade. Mas pastor Jaime, mas eu descobri que meu pai está com câncer. Mas se você estava em Jesus, surgiu esse câncer, mas eu vou amaldiçoar em teu nome, ele não vai prosperar. Faz o tratamento, faz o que o doutor mandou, mas entra em oração. Eu estava falando com um médico essa semana, ele disse, a fé em Cristo ajuda muito, doutor. Nós não negamos, entenda bem a ciência não, mas a fé em Cristo ajuda a pessoa a se manter firme nas tempestades, quer dizer, não perder a paz nas tribulações, não entrar em desespero, não entra. Aí ele diz mais assim, e despertaram dizendo-lhe, mestre, não te importa que pereçamos? Mas é jeito de falar com o Senhor. Eles viram Jesus curando os enfermos, eles viram Jesus ressuscitando os mortos, mas agora tratam Jesus de uma maneira como nós. Oh, seu Deus, o Senhor não vê que eu estou sofrendo? Oh, olha para mim, por que está acontecendo comigo? Mas ele disse, no mundo tereis aflições. E você na aflição está desesperado, na aflição você está em pânico. Não, oh seu Deus, surgiu essa aflição, surgiu esse vírus, mas ele está amaldiçoado na minha vida, em nome de Jesus não vai entrar, que meu corpo seja um fogo, Deus, que produz anticorpos. Um exemplo, você vai falando, Deus, eu quero o teu poder comigo, surgiu a doença, descobri isso do filho, descobri isso da filha, do marido, da esposa, Deus, eu não vou perder minha paz, eu vou fazer o que o Senhor manda. Mas eles não. Por quê? Porque a comunhão não está boa. Quando a comunhão não está boa, nós rasgamos as nossas vestes, entramos em desespero, nos abatemos diante das pessoas, todo mundo nota, e ali, como é que está? Está bem, não é para mim, não é, está doente com a doença tal. Não,
Não, vós sois a luz do mundo. Quer dizer, o brilho de Deus continua em você. Surgiu a doença, você está amaldiçoado da doença. Quando alguém perguntar, eu soube da sua doença, mas parece que você está tão bem, não, porque eu já orei e creio que Deus está agindo. É isso que temos que fazer, mostrar essa luz. Aí vem, ele, Jesus, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, cala-te, aquieta-te, e o vento se aquietou e houve grande bonança. Qual é a lição aqui? Irmãozinho, hoje, naqueles dias, Jesus estava limitado ao seu corpo físico, ao seu corpo humano. Jesus está limitado a mim hoje, Jesus está limitado a você. Se você não fizer algo, o seu barco vai virar, irmão. É você que tem que fazer. Lembra, o José tinha procuração, e ele fica, João, fala José, eu posso transferir esse dinheiro? Você está brincando comigo? Não, eu estou pensando, porque o dinheiro é seu, né? Você sabe, né? Eu não passei a procuração para você, porque eu confio em você. Ele deu a procuração para você. Não acorda, porque primeiro quem não está dormindo, quem está dormindo somos nós. Jesus surgiu, vou fazer a tua obra, mas não, nós ficamos gritando, desesperados, isso não podia acontecer, eu não entendo, eu estou na igreja, eu sou fiel a Deus, começa até a cobrar de Deus, Deus, eu entrego meu dízimo, eu entrego minha oferta, eu sou patrocinador, eu ajudo, ué, você está fazendo isso que é para ser curado? Então você está errado. Você está fazendo a obra, não precisa falar isso para Deus, mas nós falamos. Mas por quê? Por causa da falta da comunhão. Então, por favor, não estou querendo puxar a sua orelha, querendo tratar você como um garoto de jardim de infância, não, é dizendo, amigo, acorda, você tem autoridade, foi dada a você a procuração para fazer a obra de Deus, você pode e deve fazer, aí vem mais. E diz assim, e disse-lhes, versículo 40, por que sois tão tímidos? A palavra timidez tem duplo sentido, porque são tão acanhados, porque são tão covardes, que quer dizer, timidez quer dizer acanhamento ou covardia. Por que vocês se acovardaram? Por que vocês se intimidaram? E aí falaram, ainda não tendes fé? A fé vem por ouvir e ouvir pela palavra, porque vocês não me ouviram ainda, vocês não me entenderam, por que vocês não fizeram o que eu acabei de fazer, por que vocês não usaram o poder como eu usei? A mesma coisa, se você ler o capítulo 3, você verá que Jesus tinha delegado poder para eles, Jesus tinha dado poder para eles, e eles simplesmente não fizeram nada. Somos nós, eis que vos dei poder para pisar serpente, aí vem uma serpente, Jesus, faça alguma coisa com essa serpente. Você que tem aquele caso, Jesus tira o demônio, Jesus não expulsa demônios. Como é que Jesus não expulsa demônios? Os sinais seguirão os que crerem, em meu nome expulsarão demônios. É você que tem que expulsar em nome de Jesus, é você que tem que fazer a obra, e nós não estamos fazendo. Mas por quê? Porque levamos Jesus de qualquer maneira. Então nós vamos orar hoje. Meu irmãozinho, você pode sim, pode ser a primeira vez que está aqui, você pode, se basta que você creia que Jesus morreu na cruz por você, e você no coração creia mesmo, e diga para ele, Jesus me salva, não importa quem você foi até hoje, você será uma nova criatura. Lembra que eu falei lá atrás, porque ele morreu a nossa morte, para vivermos a sua vida, salário do pecado, Jesus não tinha pecado, o meu pecado estava lá, o seu pecado estava lá, mas ele venceu a morte e o inferno, e ao terceiro dia ele ressuscitou. E quando você crê no coração que Jesus morreu pelos seus pecados, quando você crê no coração que ele ressuscitou dentre os mortos, e você diz para ele, eu creio, o Senhor me salva, ele vai te salvar. Você que já é dele, diga para ele, Jesus, não me deixe perder a salvação. Se eu tenho feito alguma coisa que me fará perder a salvação, o Senhor tem misericórdia de mim, me perdoa, e ele vai te perdoar. Meu irmão, você se prepara que vai descer fogo de Deus nessa oração. Pode ter certeza, mas deixa eu terminar. E sentir o grande temor, e diziam uns aos outros, mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Sentiram um grande temor, as pessoas vão ter respeito por você. Que bom notar que você é homem de Deus. Verdade. As pessoas no passado tinham medo de feiticeiro tremendo. As pessoas não vão ter medo de nós, vão nos respeitar, elas vão saber que nós somos de Deus. Sentir um grande temor, vão sentir, rapaz, esse homem orou, e olha o que aconteceu, e não sei o quê, mas não. Nós ficamos achando, não queremos glória, a glória é dele. Nós temos que mostrar, como o Fernando cantou, que a glória dele está sobre nós.
A glória do Senhor está caindo aqui, está caindo ali, está caindo na sua casa, nas suas orações. Todos verão a glória do Senhor, todos verão o poder de Deus se manifestando, o poder de Deus operando, e sentiram um grande temor e dizem: mas quem é este que até o mar e o vento lhe obedece? Mas o que é isso? Que fé é essa? Que Deus é esse? E eles vão querer conhecer o nosso Deus. Eles vão ver que estar com Cristo é incomparavelmente melhor, que é lindo estar com o Senhor Jesus.